Pronto, agora tá gravando. Então vamos lá. A aula hoje a gente vai falar de domínios de ideais principais. Então, mais um domínio, mais um tipo de domínio aí para a gente estudar, mais um tipo de anel, específico de anel. Então, só para relembrar o que a gente viu na aula, nas aulas passadas, né? E aí a gente entra com os domínios ideais principais. São bem simples, em comparação aos domínios euclidianos, do meu ponto de vista. O domínio euclidiano, você já precisa de uma função euclidiana, então só lembrando aqui. Domínio euclidiano é um domínio de integridade com uma função euclidiana. Ou seja, é uma função que vai do anel menos o zero no conjunto dos números naturais, que satisfaz epsilon de A é menor ou igual do que epsilon de AB, produto de AB. E, isso é uma condição, e a outra condição é que satisfaz uma espécie de algoritmo da divisão para esse epsilon fazendo o papel do grau ou do módulo. Então, eu tenho sempre que A existem, né? Mas lembrando, Q e R, faz que A é igual a DQ mais R, com o epsilon de R estritamente menor do que o epsilon de B, ou R igual a zero. Beleza? Então é isso. Essa é a definição de domínio euclidiano. O que a gente fez na aula passada foi mostrar o quê? O algoritmo o algoritmo de Euclides, que era para encontrar um MDC, a gente encontrava o RK, que era um MDC, entre dois elementos do anel, tá? A gente fez isso. A gente fez o teorema de Bezout. Para domínios euclidianos. Tá? A gente fez isso. A gente fez primeiro específico para esse cara que é obtido pelo algoritmo de Euclides, depois a gente generalizou. Tá? E de exercício eu deixei uma caracterização para o máximo divisor comum, que era usando a divisibilidade. Quer dizer que D era um M BC de AB, era equivalente a dizer que D divide A, D divide B, e se C divide A, C divide B, então C divide D. Lembra que a definição era envolvendo o epsilon, esse aqui não envolve o epsilon. Então, por que eu estou lembrando disso aqui? Esse daqui não muito, a gente não vai aplicar aqui, mas esse daqui, sim. Não, hoje não, mas na aula de sexta. A gente vai ver uma espécie de máximo divisor comum fora de domínios euclidianos. Mesmo assim, ainda dá para definir o que é um máximo divisor comum em domínios que não são euclidianos. Mesmo assim, ainda dá para... Beleza? Então, hoje a gente vai falar sobre domínio de... deixa eu só outra coisa falar aqui para vocês, só relembrando aquela hierarquia de anéis, porque eu acho que é importante sempre estar localizando onde é que a gente está. Então, a gente está aqui em anéis, a gente tem um anel comutativo, tem um anel com unidade, tem um anel comutativo com unidade, tá? Tudo aqui está incluído aqui, tá? Aqui a gente tem domínio de integridade, tá? Aqui a gente tem domínio euclidiano, vou colocar até aqui, domínio euclidiano, né? Eu vou até colocar assim, vocês vão entender por quê. E aqui a gente tem como. Aqui dentro. Eu botei um espaço aqui, porque aqui vai entrar exatamente
o que a gente vai estudar agora, que é o domínio de ideais principais. Vai entrar ali. E na próxima aula a gente vai falar sobre o domínio de fatoração única, que ele entra também aqui no meio da história. Tá? Então lembra dessa hierarquia para poder você se localizar bem o que é o que, principalmente aqui, essa região aqui. Tá? Essa região é importante lembrar exatamente onde é que está cada um. No caso, o domínio de fatoração única vai ficar depois do domínio euclidiano? Vai estar todo domínio euclidiano, vai estar depois do domínio de ideias principais. Ah, então não necessariamente precisa ser um domínio euclidiano para ser um domínio. Não, todo domínio euclidiano é domínio de fatoração. Porque todo domínio não, é isso. Não necessariamente precisa ser domínio euclidiano para ser domínio de fatoração única. Interessante. E pode ter um domínio de fatoração única que não é domínio euclidiano. O que é essa fatoração única, como o Elder já está falando, né? É você pegar um elemento e escrever ele como produto de primos, que a gente vai chamar aqui de irredutíveis. Você escrever ele como produto de irredutíveis. O que acontece com... Lembra que tudo isso que a gente está fazendo aqui é capturar propriedades de Z. Então, lembra que a gente já viu aí o algoritmo da divisão, o algoritmo de Euclides, falou sobre o máximo divisor comum, né? O teorema de Bezout para esse cara, né? E a gente vai falar sobre esse fato de você conseguir fatorar qualquer elemento como produto de primos, que é o que tem uma propriedade muito útil no conjunto dos números inteiros. Né? É você poder fatorar em produto de primos. Potência, né? Produto de potências de primos. Na verdade, era isso. Né? Você poderia. Mas a gente vai chegar nisso também. Domínio de fatoração única, você pode escrever qualquer elemento como produto de potências de primos, vezes mais um elemento especial. E a gente vai ver lá na história. Precisa desse detalhe. Mas hoje a gente vai falar só sobre domínio de ideias principais, que é bem simples. Qual é a definição? Domínio de ideias principais é um domínio de integridade onde todo ideal é principal. Lembrando o que são ideais principais. I é um subconjunto de R, ideal, é principal, se o I ele é gerado por um único elemento do anel. Ou seja, está dizendo que é um anel onde todo o ideal ele é gerado por um único cara. Tá? Então, isso é uma característica bem interessante. Tá? Bem interessante. Porque, assim, é meio até anti-intuitivo você falar assim, mas o ideal é um subconjunto. Como é que eu vou dizer que todo ideal, qualquer um que eu tomar, ele sempre é gerado por um cara? Beleza? Deixa eu ver aqui se eu faço algum exemplo logo aqui. Para poder... acho que antes de fazer um teorema que vai facilitar identificar quais são os ideais, os domínios ideais. Tem uns exemplos clássicos, né, que ZP com P'. Isso. Corpo, né? Sim. Todo corpo é domínio de ideal principal. A gente vai denotar assim, DIP, viu? Vou até colocar aqui, ó, DIP. Domínio de ideais principais. Por que todo corpo é domínio ideal principal? Porque os únicos ideais de um corpo são os triviais, né? Gerado por 0 e o gerado por 1, que é o próprio corpo F. Certo? E todos eles são gerados por um único elemento. Então, de fato, ele é domínio de ideal principal. Então, o corpo é uma coisa mais simples. Tá? Agora, para identificar os outros, aí a gente precisa desse teorema. Porque todo domínio euclidiano, porque é difícil você dizer assim, qualquer que você tomar ideal, eu consigo escrever, né? Mas todo domínio euclidiano é um domínio de ideias principais. Então, domínio euclidiano, algumas vezes eu vou denotar como DEV.
DE implica DIP. Ou está contido em DIP. Assim melhor. Gostei dessa anotação aí, muito boa. Porque aí já facilita bastante coisa. E aí esse cara daqui está dentro de domínio de integridade. Só que vai entrar um cara aqui no meio da história ainda, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Vou até botar aqui. Entrando. Que é o domínio de fatoração 1. Esse cara aqui é na aula próxima. E aí na próxima aula a gente termina de estudar essa hierarquia de anéis, de domínio. Na próxima semana a gente só vai focar em polinômio. Essa sexta aí a gente acaba essa coisa. Beleza? Prova é bem simples desse teorema. Vamos fazer, eu acho que dá para fazer até aqui. Se não der, a gente... Não, gente. Talvez não dê, mas tudo bem. Então, como é que a gente vai provar isso? Então, seja I... Vou até pegar R, seja R, domínio euclidiano. Seja I, ideal. Ideal de R. Beleza. O que acontece? Se I é igual a R, e R como tem unidade, então o I ele é gerado pela unidade e, portanto, é principal. Certo? Isso aí não tem nada de novo aí. Ele é gerado por um. Agora, se ele for diferente, tá? Diferente. Então tem alguém que não está lá dentro. Quer dizer, não vou pegar esse cara aqui. E para esse cara dá para fazer... se I for igual ao zero. Primeiro. Então ele é ideal principal, né? E é principal. Preciso pegar que ele seja diferente de zero. Para mostrar que ele tem um cara lá dentro. Mas no caso... não. Mas no caso, se for igual ao próprio conjunto, também já dá para descartar mesmo. Isso, também. Isso sem problema. Mas essa outra prova aqui vai englobar esse caso também. Então, então tudo bem. Tudo bem. Então, existe um A diferente de zero em I. Certo? Existe um cara lá dentro. Aí o que é que vai acontecer? Ó? Como ele é um domínio euclidiano, existe a função euclidiana. Por que eu comecei desse caso? Porque eu preciso de um cara diferente de zero para ver a imagem dele, né? A imagem dos caras. Né? Então, seja... O que é que eu vou fazer? Ó? Seja B um elemento de I tal que epsilon de B é mínimo entre os elementos de I menos o zero. Na imagem, né? Isso, beleza. Onde esse cara daqui é mínimo nos elementos daqui. Ou seja, eu posso agora olhar só para a imagem desse conjunto I menos o zero, pela essa função euclidiana. E dentre esse conjunto cai dentro do conjunto dos números naturais, que é limitado inferiormente. Né? O princípio de boa ordem. Então, com certeza, tem um que vai assumir um valor mínimo. Certo? Então, com certeza, existe esse cara aqui, que tem um valor mínimo. O que é que eu vou mostrar? Vamos mostrar que I é, de fato, gerado por esse cara que assume valor mínimo. Certo? É isso que a gente vai mostrar. Então, aí acaba que ele é principal. Certo? E aí, por que engloba o outro caso? Porque se I for igual a R, o 1 vai ter que assumir o valor mínimo. Então, vamos lá. Então, como é que eu provo isso? Seja B, A,
um elemento de I. Eu vou mostrar que esse A, obrigatoriamente, tem que ser um múltiplo de B. Para poder mostrar que ele está aqui dentro, né? Então, seja A um elemento de I, pelo algoritmo da divisão, porque é um domínio euclidiano, existem, né? QR. Basicamente já vai ser direto, né? Porque teria que a função euclidiana do resto, por assim dizer, ia ter que ser menor do que a função euclidiana de B. Só que não pode ser, então tem que ser zero. Perfeito. Acabou a prova. Exatamente. Aí o A teria que ser igual a QB mais R, não é isso? Com R igual a zero, ou epsilon de R menor do que o epsilon de B. Só que observe, o R está aqui. Tá? Tá aqui. Não necessariamente ele está em I. Mas se, observe, se R é diferente de zero, então eu posso escrever R da seguinte forma, A menos QB. Não é isso? Passando o QB para o outro lado. E agora esse cara sim está aqui. Tá? Aí sim o que você falou, teríamos uma contradição. Uma contradição devido à minimalidade de epsilon de B. Então, a única opção é que R seja igual a zero. E aí, R sendo igual a zero, A é um múltiplo de B. Logo, A vai pertencer ao gerado por B. Ele vai ser um QB. E se ele está gerado em B, esse cara teria que ser igual a I, e aí I seria a principal. Acabou a prova. Beleza? Teria que ser assim. Essa estrutura de demonstração me deu uma ideia de otimização. De otimização? Como assim? Tipo, a gente tem essa função euclidiana, né, que tem essas propriedades. Na estrutura da demonstração, você está tomando um cara que vai ser o menor, vai ter a menor imagem nessa função euclidiana. Aí eu estava pensando que talvez daria, né, para resolver algum problema de otimização, definindo bem, né, o anel sobre o problema. E, pesquisa de mortalidade. Sei lá, eu não estou conseguindo pensar agora em algum exemplo concreto, mas eu acho que dá para usar isso aí para alguma coisa. Usar a minimalidade da imagem da função. Isso, da função euclidiana. Que aí seria... A função euclidiana seria modelando o problema onde o otimizado seria assumir o valor minimal. Isso. Por exemplo, tem inclusive isso... Tem uma aplicação disso lá em Teoria dos Números, que a Andressa mostrou, né, que é para mostrar qual é o menor valor, não sei o que, tipo, por exemplo, você está comprando coisa, você compra um tanto de feijão, um tanto de arroz, e você quer gastar o menor dinheiro possível, de forma que você compra o máximo dos dois. Aí eu estou pensando meio que uma extensão dessa aplicação, entendeu? Interessante. Porque lá o que a gente tem como função euclidiana é o módulo. Porque você vai ter, né, a divisão euclidiana normal. Só que aqui dá para estender para outras coisas. Não sei o que, mas eu acho que dá para estender. Não, isso é interessante. Até problemas dentro da própria matemática. Isso. Você modela um problema dentro da própria matemática e de otimização dentro da própria matemática. Isso pode ser interessante. Realmente. Depois eu vou pensar mais sobre. Pode ser interessante. Beleza? Mas ficou claro a prova aí, né? É bem simples a prova, realmente. Então, todo domínio euclidiano é, de fato, um domínio de IDS principais. Então, agora a gente já pode produzir mais exemplos, né? Por quê? Z, obviamente, né? É DIP. Tá? O domínio de IDS principais. Esse cara tá aí. O outro, quem é? F com F corpo, F de X,
é deep. A gente viu na aula passada que esse cara daqui é um domínio euclidiano. E sendo domínio euclidiano, que é exatamente que é a função grau que faz o papel da função euclidiana, é um domínio euclidiano, então ele é um domínio de ideias principais. Isso aqui que é importante. Porque agora você sabe que todo o ideal do anel de polinômios sobre um corpo, ele é principal. Ele é gerado por um único polinômio. Isso é que é importante. Isso tem uma utilidade muito grande. Dá para um corpo de fração também, né? Como? Um corpo de fração ser deep. Por exemplo, tem o corpo de fração de Z, ele tem que ser deep. Né? Porque é corpo. A gente viu lá aquele primeiro exemplo. Deixa eu ver outro exemplo aqui que a gente viu também lá, que era aquele o anel gaussiano, né? Lembra? Que era o anel dado por mas como era? Era um subconjunto dos Era quem aqui? Era B raiz de 5? Não, né? Raiz de 2, não? Alguma coisa assim. Raiz de 3, sei lá. Não. Raiz de alguma coisa. Raiz de alguma coisa, eu não lembro aqui. Peraí. Domínios euclidianos. Vou só lembrar ele aqui. Okay. Não, era isso mesmo. É só pegar nos inteiros. Sim. Era isso mesmo. Nas BI, onde A e B são inteiros. Isso aqui mesmo. Esse cara daqui é um domínio euclidiano, então ele é domínio de ideais principais. Beleza? Agora, uma aplicação interessante desse teorema é a contrapositiva. Ou seja, a contrapositiva, né? Deixa eu escrever aqui. No caso, se não é domínio de ideal principal, não tem como ser domínio euclidiano. Aí, no caso, você vai mostrar que não existe um cara que pode ser escrito como um produto de um cara no anel e no ideal. E aí, ele não pode ser, no caso, do domínio euclidiano. Né? Seria mais ou menos essa. O lance Essa calcinha. Não, porque assim, como o teorema já é verdadeiro, eu só preciso mostrar que ele não é domínio de ideias principais. Só preciso mostrar que exibir em um determinado anel um ideal que não pode ser gerado por um único cara. Sim. Né? E aí, exibindo esse, ele não é domínio euclidiano. Por que essa contrapositiva é importante? É o seguinte, eu estou dizendo agora que em determinado anel, se não é domínio de ideias principais, eu nunca vou conseguir definir uma função euclidiana sobre ele. Ou seja, você tem que tentar o máximo possível definir uma função euclidiana, você nunca vai conseguir. Porque senão isso seria domínio euclidiano. E aí seria uma contradição do teorema. Então essa aplicação é bem interessante. Certo? Porque está dizendo assim, impossibilidade de construir funções. Então não adianta nem você ficar horas pensando, porque já é aquele típico resultado é impossível. É um típico resultado que a galera de teoria de conjuntos gosta. É aquela assim, né? Não, isso aí é indecidível. Ou você nunca pode parar e que você nunca vai conseguir. Ou o teorema de Galois, né? Nem adianta procurar acima de uma fórmula geral para a solução de polinômios assim, de grau acima maior do que 5, você não vai conseguir. Então, esse tipo de resultado sempre é bem interessante. Então, basicamente, a interpretação da contrapositiva ela é mais forte do que o próprio teorema. Exatamente. Então, tem mais força. Né? Interessante. Então, como é que a gente vai conseguir, né, um cara que satisfaz, que não é um domínio de ideias principais, por exemplo? Considere o seguinte, ó. Z de x, ele não é deep. Por que ele não é deep? A gente viu até algumas aulas passadas, se você tomar I como sendo o ideal
formado... Eu vou até escrever assim. Vou escrever, né? Esse cara formado pelos polinômios f de x, tal que o termo independente, tal que 5, divide o termo A0. Ou seja, o A0 é um múltiplo de 5. Certo? Então, esse cara daqui, a gente viu que I é ideal de Z de X. Acho que ficou... não sei se eu deixei até de exercício. Tá de exercício na lista, eu acho. Tá na lista de... Eu acho que tá, né? Deixa eu olhar. Deixa eu só relembrar. Eu lembro de ter feito algo assim. Eu não lembro aqui, cara. Mas em algum momento eu deixei isso de exercício. Eu não lembro aqui, não. Bom, deve ter em algum lugar aqui. Mas ainda está em subcorpo, né? Não sei se eu deixei aqui de exercício, mas em algum momento na aula eu deixei de exercício. Ou eu fiz, isso com certeza. Eu lembro disso, de ter comentado sobre isso. Beleza? Então ele é o ideal. Então eu vou mostrar que esse cara não pode ser o ideal principal. Então vamos lá, suponha que sim. Que I ele seja gerado pelo f de x. Certo? Aí o que acontece? 5, ele pertence a I. Um polinômio constante igual a 5. Ele pertence a I. Então, o que acontece? O f de x, esse polinômio que gera I, teria que dividir 5. Concorda? Sim. E como ele é polinômio, então o f de x ele só tem 4 possibilidades para ele. Ou ele é mais ou menos 1, ou o f de x é mais ou menos 5. Não tem outra possibilidade, né? Porque 5 é uma constante. Sim. Né? Se o f de x for mais ou menos 1, ou 1 ou menos 1, então o ideal gerado por f de x seria todo o meu z de x, concorda? O que é uma contradição. Eu estou pegando I como sendo só aqueles que têm o termo independente múltiplo de 5. Então esse cara daqui não pode acontecer. Quer dizer, mais ou menos 1, né? O que não ocorre. Beleza? Então, o que acontece? Então, o meu f, Então, o f de x, ele é mais ou menos 5. Se ele é mais ou menos 5, o que é que a gente tem? Assim, o ideal gerado por menos 5, que é a mesma coisa do ideal gerado por 5, a gente já viu que esse cara daqui é o 5z de x. Né? É o gerado por 5. Então, são os polinômios daqui multiplicados por 5. Concorda? Só que aí a gente tem um problema. X, ele pertence aí. O polinômio x, f de x igual a x, ele pertence aí. Porque o termo independente dele é 0, é um múltiplo de 5. Só que x, ele não pertence a 5z de x. Concorda? Um absurdo, né? Porque o 5z de x, que é o gerado por 5, era o próprio... Exatamente. Assim, a gente tem que o gerado pelo f de x, que a gente olhou lá, ele tem que ser diferente de contradição. Então, de fato, I não é principal. Logo, o z de x não é DIP e, portanto, não é um domínio euclidiano. Então, aqui é um exemplo de um cara que você nunca vai conseguir definir uma função euclidiana. Aí você poderia pensar, mas eu não poderia definir aí o grau não vai funcionar.
Então é um exemplo bem contraintuitivo, assim, né? Dá uma rasteira assim na gente, a gente fica, pô, mas será que o grau não ia funcionar? E não funciona. A princípio, isso serve para qualquer, no caso, termo independente constante, quer dizer, igual a um múltiplo, né, de um cara que não seja isso. Você pode generalizar. Tá bom, eu vou falar. Você pegando Z como um domínio de integridade e pegando um polinômio sobre ele. E você pegar um cara que é porque a gente usou uma coisa bem específica do 5, que era o fato dele ser primo. E a gente ainda não falou de elementos primos aqui. A gente vai definir hoje o que é um elemento primo. Hoje ou na próxima aula? O que é hoje? Hoje, sim. Porque a gente vai provar hoje que elemento primo, o ideal gerado por ele é um ideal primo. E vice-versa. Então a gente vai definir o que é um elemento primo. Aí sim, tudo bem. Tomando o elemento primo dentro desse domínio de integridade, você pode realizar essa ideia. Agora eu estou curioso, porque lá nos inteiros, por exemplo, a gente definia os primos através do MDC, né, que está intimamente ligado com a função euclidiana. Mas a gente não necessariamente tem precisa ter um domínio euclidiano para definir um domínio de ideal principal e um domínio de fatoração. Isso, exatamente. Curioso. É curioso, bem curioso. E exatamente, o foco dessa aula hoje é exatamente explorar os elementos primos. Porquanto que na aula passada a gente estava explorando uma qualidade dos números inteiros, que era o algoritmo da divisão de Euclides e o MDC, o teorema de Bezout. Aqui a gente vai explorar os primos, os elementos primos. Próxima aula a gente vai ainda explorar os primos e a possibilidade de fatorar elementos não primos. E assim, o interessante é que essa mesma ideia é replicada para muita coisa. Então, não só dentro de uma estrutura, mas quando você olha mais geral, você pode olhar agora uma classe de estruturas algébricas onde tem estruturas irredutíveis. Então, você pode escrever um anel como sendo um produto de anéis irredutíveis, não elementos irredutíveis, mas anéis. Essa ideia, mas aí tem... Essa ideia é meio que transportada também, né, para aquele teorema dos grupos abelianos finitos. Isso, exatamente. Outra coisa que eu queria falar, eu até adiantei em algum momento, é o seguinte. A recíproca não é verdadeira. Voltou a evidenciar isso, né? A gente provou no teorema que domínio euclidiano implica domínio de ideais principais. A recíproca não é verdadeira. Tá? E por que ela não é verdadeira? Né? Ou seja, DIP não implica domínio de euclidiano. E o exemplo é qual? É você tomar exatamente esse anel aqui. Pegar A mais B multiplicado por 1 mais raiz de 19i sobre 2. Tá ok? A, B são inteiros. Muito específico. Bem específico. É incrível como esse cara daqui é bem específico. Esse cara daqui é um DIP e não é domínio euclidiano. A prova não é simples e foi até o que eu tinha comentado em até algumas aulas atrás. Eu vou deixar disponível para vocês o artigo que tem a prova de que esse cara não é. Deixa eu pegar aqui e vou mostrar aqui já para vocês. Deixa eu ver qual é aqui. Usa ferramentas mais avançadas ou tudo que a gente... Não. Usa a ferramenta simples, mano. Ok. Usa o fato de ser complexo, então isso usa, tá? Mas... Deixa eu ver aqui. Onde é que tá esse cara? Esse é esse, Wilson. Aqui. O artigo é esse aqui. Estão vendo aí? Sim, tá. É esse aqui, ó, tá vendo? Anel de ideal principal que não é domínio, que não é anel euclidiano. Tá aqui. Ele vai construindo aqui. Foi um artigo de 1973, tá vendo?
Eu vou deixar disponível, quem tiver curiosidade para dar uma lida, pode dar uma lida. Ele faz uma introdução, mas é bem interessante. Ele faz bem devagar, ele define o que é um domínio euclidiano. Ele aqui já começa a dizer quem é o cara. Tá vendo? Ele começa a provar, ele faz a prova, então as provas são um pouco grandinhas, mas dá para entender. Eu dei uma lida, não é difícil, dá para entender tudo, mas depois ele começa a produzir peraí. Deixa eu ver se ele fala uma coisa aqui, que agora eu vi esse teorema aqui que eu não estava lembrado. Ok. Não ali ia ser artiniano, mas aqui tem... Aí, tá vendo? A prova acabou aqui. O artigo é bem pequenininho. Bem pequeno. Dá para ver rapidinho como é a prova. Mas ele precisa desse teorema aqui, tá vendo? Que talvez o teorema principal para você extrair o resultado. De anéis euclidianos. Eu consigo sempre... na verdade, eu coloquei esse item I como exercício para vocês. Aqui, ó. Aqui. O exercício 69. Se eu tenho um domínio de integridade que não é corpo, eu sempre consigo uma cadeia descendente de ideais, que nunca se estabiliza, que é o que a gente diz. Ou seja, ele nunca para. Sempre consigo fazer uma cadeia descendente. Em domínios de integridade, eu nunca consigo cadeias ascendentes. Domínio euclidiano. Será que aqui eu não teria que mudar o euclidiano? Eu acho que eu coloquei errado. Eu vou verificar depois. Mas claro, em euclidiano, que não é corpo, integridade também. Eu consigo isso. Depois coloca o link do artigo em algum... Eu vou deixar o artigo na pasta que eu estou colocando nas aulas do Drive. E aí eu vou deixar lá, junto com as aulas de anéis, eu vou deixar o artigo. Beleza. Beleza? Eu vou deixar lá. Ou eu crio uma pasta nova. Mas beleza. Vamos ver se eu crio um exercício extra na prova que envolva isso aí. Não é complicado. Pode pensar. Então, esse exemplo específico faz isso, tá? Então, para a gente não perder tempo, eu não vou fazer a prova. Isso. Mas ele evidencia essa... Não tem outro exemplo? Cara, eu não sei. Eu não sei, sinceramente. O cara, talvez sim, hoje já deve existir um outro exemplo mas baseado nesse. Né? O primeiro foi esse. O primeiro cara que falou assim, aqui tá. É isso. Mas talvez hoje... Esse é bem específico. Bem específico. E, realmente, talvez valha a pena olhar com uma lupa o artigo para ver por que isso aqui é tão específico. Tá? Por que esse cara aqui é tão específico? E o que é que esse cara pode representar também pode ser interessante. Né? Porque, por exemplo, eu vou mostrar uma coisa aqui mais para frente. Eu vou definir o que são elementos irredutíveis e eu vou mostrar em um determinado anel que um determinado elemento é irredutível, mas não é primo. Vamos para frente. E é um anel também um subanel dos complexos. A gente vai ver. Então, talvez aí esteja a chave também da coisa. Vamos lá. Vamos chegar lá. Eu só queria definir o que são anéis noetherianos. Por mais que eu poderia passar sem falar a palavra noetheriano. Só colocar a definição, que é essa propriedade de cadeia ascendente. Que é o seguinte. Um anel é noetheriano. Hoje é ela que introduziu isso em Noether, mas... só ficou famoso com esse nome depois, devido a muitas aplicações. Dizer que ele é noetheriano é dizer que ele satisfaz a condição de cadeia ascendente. O que é isso? Se você pegar qualquer cadeia de ideais, um contido no outro, I0 contido em 1, não é descendente. Lembra lá do exercício? É I0 e 1 contido em I0, mas o I0 está fixo. Você vai colocando gente dentro dele. Aqui não, você está colocando I0 dentro de 1, dentro de 2, dentro de 3, dentro de 4,
Isso você pode criar, se você tem uma sequência qualquer de ideais dessa forma, se ele sempre estabiliza. Ou seja, sempre existe um natural, onde a partir daí todo mundo é igual. A partir de um determinado momento, todos os ideais são iguais. Então, se um anel tem essa propriedade, para qualquer cadeia de ideais que você tomar, um contida no outro, ele chega um momento, em passos finitos, ele estabiliza, né? Ele começa a ficar igual, é chamado de anel noetheriano. Ali onde tem N maior que N, era K maior que N, né? K maior do que N. Claro, que é K maior do que N. Desculpa. Exatamente. K maior do que N. Então, a partir de um determinado N, todo mundo é igual. Certo? Isso vai ser explorado muito no próximo semestre, em quem for fazer grupos em anéis 2. A gente vai caracterizar, vai explorar muito essa propriedade aqui do anel noetheriano e artiniano, que é a seção mais para as inclusões contrárias, tá? E tem diferenças bem claras do que é noetheriano e artiniano, por mais que você pode pensar, mas é só inverter a inclusão, isso dá diferença bem grande. Primeiro, que é esse teorema. Eu coloquei essa figura aqui que eu acabei... Ontem saiu no meu Facebook, eu encontrei e eu coloquei, né? Que é, alguém está falando, felicitando a Noeta por ter terminado a tese dela, né? Aí ela fala, agora eu posso ter um trabalho? Não. Agora eu posso fazer um pós-doutorado? Não. Agora eu posso simplesmente dar aula? Não. Ela, aqui em alemão, está dizendo, que bosta. Ou seja, terminou o doutorado para nada. Né? Então, ontem o cara colocou essa foto no Facebook e disse, como eu vou falar de anel noetheriano, vou levar essa brincadeira. Então, o que eu queria dizer é isso aqui, ó, que todo domínio de ideias principais é noetheriano, o que não necessariamente acontece para artiniano, que é coisa que vocês vão ver lá. Então, aí já é a primeira diferença entre noetheriano e artiniano. Coisa que você vai ver em grupos de anéis. Mas como é que eu mostro que todo domínio de ideais principais, ele obrigatoriamente tem que ser noetheriano? A gente tem que mostrar aquela condição lá, né? Prova assim. Ou seja, I0 subconjunto de Q1, subconjunto de I2, e aí vai. Infinitamente, né? Eu posso fixar o I0, né? Isso, I0 fixo. Por exemplo, pegar o ideal igual ao próprio unidade de zero. Isso. Independente da cadeia que você toma. Então independente de onde eu começo. Cadeia. A gente vai mostrar que qualquer cadeia estabiliza. Então, por isso que eu estou tomando. Seja essa a cadeia de ideais, é bem simples a prova. E a de ideais em R, domínio, DIP. Um DIP, tá? Então, o que é que eu vou mostrar? Tem um exercício que eu deixei na lista, que é o seguinte. A união de uma cadeia de ideais é um ideal. Aqui, ó, exercício 30. Eu tenho uma cadeia de ideais e pega aí a união. Mostrar que I é um ideal. Exercício 30. Então, o que acontece? Se esse cara daqui, I, se eu tomar I, a união, né, do I é I, vou botar IK, vai, com K variando de 0 até N, até infinito, desculpa, é um ideal. E R. Só que R é um ideal, é um domínio de ideias principais. Logo, o I, ele é gerado por um cara. Se ele é gerado por um cara, então o A, ele pertence a I, que é igual à união de K variando de 0 até infinito, de IK. Então, se ele está na união, ele pertence a um desses elementos, né? Logo, o A, ele pertence a um I, um IJ, sei lá, para algum J. Acabou, né? Assim, o que acontece? O I teria que estar contido, como ele é o I, ele é gerado pelo A, ele tem que estar contido em um IJ. Então, a partir desse IJ, ele já é todo o I, que já é a união. Então, a partir desse J, todo mundo, logo,
para N, K, N maior ou igual do que J, e N teria que ser obrigatoriamente igual a IJ, porque o IJ, por causa disso, o IJ está contido em I, né? E o IJ é o próprio I. Então, como o IJ teria que estar contido em N, mas o I é maior do que o IN, ele teria que ser igual. Acabou. Tá? Então, toda cadeia que você tomar de ideais, ela estabiliza em passos finitos. Isso é extremamente importante. Porque agora você consegue olhar para dentro de um anel, olhando as suas cadeias de ideais existentes nele. E você sabe que essa cadeia de ideal sempre você pode olhar como sendo uma cadeia finita. Nunca vai existir uma cadeia infinita, né? Cadeia ascendente, né? Então, fazendo essa análise, você consegue concluir muita coisa sobre o anel. Por isso que os anéis noetherianos são bem importantes. Mas lá no próximo... Por que eu fiz esse teorema aqui? Porque, para provar que todo domínio de ideal principal é um domínio de fatoração única na próxima aula, eu preciso passar pela noetherianidade. Eu preciso disso. Por isso que eu fiz isso nessa aula. Senão eu poderia só deixar anéis noetherianos para o próximo curso mesmo. Mas eu não consegui encontrar outra prova para isso, a não ser passando por ser noetheriano. Vale a pena falar aqui. Tem como dar um exemplo dessa... Do quê? Dessa construção dos ideais, um contendo contido no outro, quer dizer. Que se estabiliza? Como é que eu posso ver aqui? Por exemplo, né? Vamos lá, se você quer um exemplo, vamos lá. Exemplo simples. Seja Z. Z, ele é um domínio euclidiano, então é um domínio de ideais principais, portanto é noetheriano. Certo? Uma outra coisa que vocês vão ver lá em grupos de anéis 2 é que se um anel é noetheriano, seu anel de polinômio também é. Isso é também uma coisa bem interessante. Então, se esse cara é noetheriano, então a gente sabe que ele é noetheriano porque ele é domínio euclidiano, todo domínio euclidiano é DIP e todo DIP é noetheriano. Então, se você pegar qualquer ideal daqui, ele é principal, né? Então, e o ideal dali, ele é da forma N. Certo? Então, se você pegar, ele é gerado por N, né? Por um elemento com N. Então, o que acontece é que, mesmo que você tome uma cadeia, né, em algum momento ele vai estar contido em um ideal gerado por um primo P, onde P divide N, né? E P'. E a partir daqui, ele estabiliza. Sim, eu acho que eu entendi. Porque se você tiver P contido em qualquer outro ideal gerado, você vai ter que M tem que dividir P. Sim. E como P é primo... O único que vai dividir ele é um ou ele mesmo. Então, ou ele estabiliza aqui, ou ele estabiliza no próprio anel, né? Sim. Ele é o próprio Z. E aí ele estabiliza. Então, sempre vai estabilizar. E os passos finitos exatamente passa pela fatoração única. Você pega os primos que dividem aquele cara, você vai tomando a cadeia. Ou seja, porque o cara que está aqui, que ele está contido, tem que dividir. Então, ele aparece algum primo aqui dentro que está aqui dentro. E vai aparecendo primos até vai chegar um momento que só vai ter o primo. Então, percebeu qual é a ligação da fatoração única dos primos com o noetheriano? E essa sacada dela foi incrível, né? Realmente genial. Incrível ela perceber essa coisa. Beleza? Mas foi boa. Inicialmente, assim, parecem coisas completamente distintas. Desconexas, né? Completamente desconexas. Mas não, no fundo tem uma...
Uma ligação. Uma ligação. Tá. Pronto. A definição de elemento primo. Você já erra um domínio de integridade, um elemento... É uma definição bem parecida, porque a gente já conhece, né? Esse elemento primo. É um cara que não é nulo, não é invertível, e que se P dividir AB, então ele divide um dos dois. Tá? Então, essa é a definição de ser um elemento primo. Então, se você... Basicamente, ele está definindo o primo como algo que satisfaz, entre aspas, aquela propriedade que o Euclides mostrou, né, que é o teorema dele, que ele diz que se um primo divide um produto... Isso, ele verdade. tem que Tá, ok. Exatamente. A definição de primo é exatamente essa. É a caracterização lá de Euclides. Então, tá aí a diferença dele. Uhum. Não necessariamente tem a ver com MDC, mas Sim. com a propriedade em si que os primos tinham Isso, nos inteiros. Exatamente. Mesmo porque em domínios de ideias principais, não necessariamente você tem um MDC, porque você não está em domínio euclidiano. Sim, sim. Então, aqui já tem um problema, né? Beleza. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Um exemplo desse cara. Em Z, os elementos primos são mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, né? Mais ou menos P, com P, primo, em N, né? Você vai pegar sempre esse cara aí. Então, em Z como um domínio de ideias principais, esses são o domínio de integridade, esses são os elementos primos. Tá? Beleza? E aí, observe que eu coloquei aqui, ó, que tem que ser não invertível. Tá? Não invertível. Em Z eu não preciso me preocupar com... Ah, não, desculpa. Então o 1 não pode entrar na história. Eu já errei aqui, desculpa. Tem que ser não invertível. Um é primo aí é complicado. Mais ou menos 1 é invertível. Né? São os únicos invertíveis. Desculpa, que eu cometi um erro grave. Então você tem que tirar os invertíveis. Então, em Z eu só tiro o 1 e o menos 1, que são os únicos invertíveis aí da história. Agora, em outros domínios de integridade, não. Pode ser que tenha mais do que esses dois invertíveis. Né? Ele tem mais gente. E aí, uma caracterização de elemento primo envolvendo ideais é exatamente isso aqui. Ó. Se R é um domínio de integridade e se P é um cara não nulo, então ele é um elemento primo, então ele é não invertível, que tem a satisfação daquela propriedade. Se somente se o ideal gerado por ele é primo. É uma caracterização. Então, em domínios de integridade, eu sempre tenho isso. Beleza? Vamos ver a prova. A prova também é bem simples. Hoje as demonstrações são bem tranquilas. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos provar a ida, né? Apesar que as duas são bem equivalentes. Seja P elemento primo de R. Então a gente precisa mostrar que esse cara daqui é primo. Só lembrando, né, o que era a propriedade de ideal primo, né? Que é se dois elementos A, B, produto de dois elementos pertence ao ideal gerado por esse, então A pertence a B ou B pertence a B. Não é isso? Essa é a definição de ser ideal primo. A pertence a P, ao ideal gerado por P, ou B pertence ao ideal gerado por P. A prova é bem simples. Por quê? Se esse cara aqui pertence a P, a B pertence ao ideal gerado por P, então P ele vai dividir a B, né? Porque ele é um múltiplo de P. E como P é primo, P é elemento primo,
Então, P divide A ou P divide B. Ou seja, A é um múltiplo de P ou B é um múltiplo de P. E aí, ele vai estar lá, né? No gerado. Bom dia. Em que posso ajudar? Gerado por P. Certo? E aí, acabou. Nesse caso, daria para dizer que há uma equivalência. No caso, A vai ser igual a Pn ou B vai ser igual a Pn. Se somente se P é primo. E aí, fazer direto? Daria para... Dá. Por isso que eu falei que a prova pode ser uma prova de equivalência direta. Né? A volta exatamente isso mesmo. Eu separei... poderia fazer logo direto, né? Que é esse caso. A gente precisa mostrar que se P divide AB, então, o que é que a gente tem? Então, AB é igual a um PN, né? É isso mesmo. Então, AB, ele pertence ao ideal gerado por P, e assumindo na volta, né? Que esse cara é primo, ideal primo, né? Então, A pertence a P ou B pertence a P. É isso mesmo, né? Logo, P divide A ou P divide B. A prova é simples, né? Tá aí, claro. Né? Dá para provar a volta. Certo? Tranquilo. Mas o que é legal é o seguinte, agora eu posso sempre olhar elementos primos e ideais primos como sendo a mesma coisa, digamos assim. Enquanto que um é subconjunto e o outro é elemento, mas esse subconjunto é gerado por esse cara que é primo. Né? Essa caracterização para domínios de integridade. Né? Basicamente, para saber se o ideal é primo, basta ver se o elemento é primo e vice-versa. Né? Para saber se o elemento é primo, basta saber se o ideal é primo. Exato. Beleza. Agora, sobre primos é tranquilo. O que eu queria introduzir novo agora é esse cara aqui. São os irredutíveis. E aí você vai ver na definição qual é exatamente a principal diferença entre irredutível e primo. Vamos lá. Se P é irredutível, se ele é não nulo, não invertível, e se ele é escrito como produto de dois caras, um desses caras tem que ser invertido. Certo? Um desses caras obrigatoriamente tem que ser invertido. Então, essa é o que é a definição de ser irredutível, que é diferente de ser primo. E ser primo é aquela propriedade da divisão lá, envolve a divisibilidade. E o que a gente vai utilizar muito aqui é olhar polinômios irredutíveis, que é o que a gente vai começar a ver na próxima semana. Tá? Na próxima hora a gente vai ver domínio de fatoração única, que é exatamente você fatorar por irredutíveis, não necessariamente primos, mas por irredutíveis. Tá? Mas os irredutíveis é um cara mais geral do que o primo, né? E tem uma importância muito grande. Ele faz o papel do primo. Tá? Vamos lá, vamos ver. Mas ficou claro qual é a definição? Se eu posso escrever esse cara como sendo AB, então, com certeza, um deles é invertido. Vamos ver. Primeiro, o exemplo é o seguinte, uma coisa que a gente vai provar agora, tá? O próximo teorema, mas é o seguinte. Z elementos primos irredutíveis são a mesma coisa. Por quê? Porque os invertíveis em Z é apenas 1 e menos 1. Tá? Só observar isso, pois os invertíveis
de Z são mais ou menos 1. Então, é isso que vai acontecer, né? Se eu escrever P como sendo um A vezes B tem que ser, se P é irredutível, B tem que ser mais ou menos 1. Então, A é mais ou menos P, não é isso? Então, se A é mais ou menos P, então P ele tem que ser primo, né? Isso, porque assim, ó, suponha que P divide AB. Logo, P vai ter que ser... Deixa eu escrever. Não, peraí. Deixa eu pensar aqui. Não está escrevendo. Só um detalhe aqui. Eu tenho que mostrar que ele é primo, né? Vamos ver. Agora... Mas... Agora eu acho que eu peguei um jeito simples ali. Você supõe que P divide AB, né? Só que aí, como ele é irredutível, o que é que a gente vai ter? Que P é igual a B, só que A ou B é invertível. Aí, se A for invertível, você pode multiplicar dos dois lados, aí fica A menos P. Não, mas menos eu não posso dizer isso, né? Se P divide AB. Então, eu posso dizer assim, o que acontece? AB é igual a P vezes o N, ele é um múltiplo. Sim. Não consegui não. Esse é o problema. Né? Agora... A gente sabe que... É redutível, sim, é o que a gente vai provar no próximo teorema. Mas em Z, isso já é claro. Mas é a mesma ideia que a gente vai ter no próximo teorema. Que a gente vai provar. A ideia é bem simples. Agora, aqui, como era? Mas aí a gente já sabe que P é irredutível, né? E que P pode ser escrito como AB. A gente tem isso? Tem, né? Que é a hipótese. O Francês deu. A gente... Peraí, deixa eu pensar aqui. Porque é o seguinte. Eu acho que a gente vai provar isso. Vou pensar logo aqui. A B pertence. Peraí, vamos pensar aqui. Não, já sei. Agora, deixa essa informação aqui. A gente vai provar que coincidem no próximo teorema. Que a gente vai mostrar que em um domínio ideal principal, agora eu lembrei. O que é que a gente vai provar? Tentei fazer o exemplo, mas não vai funcionar. Eu pensei que a prova não precisava... A prova ia ser diferente em Z, específico para domínios de ideais principais. A gente vai provar isso, então. Em Z, todo primo, vou escrever isso, é irredutível. Vamos provar isso aqui. A gente prova, na verdade, para qualquer domínio de integridade, todo primo é irredutível. Mas em Z também, em particular. Por quê? Porque se P for escrito como um AB, né? Em particular, P vai dividir AB, né? E sendo P', então P divide A ou P divide B. Certo? E aqui o que é que acontece? Se P divide A, sem perda de generalidade, suponha que ele P divide A. Então A é igual a Pn.
Se A é igual a Pn, eu tenho que P é igual a PNB, não é isso? Estou substituindo aqui no lugar de A, Pn. E como eu estou em Z, eu posso cancelar, né? Significa que 1 é igual a NB. Então, B tem que ser invertido. Então, B só pode ser mais ou menos 1. Apesar de eu ter feito um exemplo específico, essa é exatamente a prova do teorema. Esse é o problema. Então, o exemplo não funciona bem porque é a prova do teorema. Em todo domínio de integridade, todo elemento primo de R é irredutível. A prova é o quê? Idêntica. É a mesma prova. Mas eu vou escrever aqui só para ficar registrado. A prova seja P, de R primo. Tá? Então, suponha que P é igual a B. Né? Vou mostrar que um desses dois aqui é invertível. A mesma prova do exemplo. Assim, P tem que dividir a B. E se P, né, se ele é igual, então com certeza ele divide. Logo, P divide A ou P divide B. Não é isso? Assim, eu vou pegar sem perda de generalidade, eu vou tomar que P divide A. Logo, eu consigo escrever A como sendo um Pn. Portanto, daqui, ó, P vai ser igual a PNB. E como eu estou no domínio de integridade que vale a lei do cancelamento, né? No domínio de integridade, temos a lei do cancelamento. Por isso que eu preciso de domínio de integridade, senão eu poderia argumentar isso aqui no final. Tá? Então, eu vou ter que 1 é igual a NB. Assim, B é invertível. Aí acabou, né? Beleza? Eu preciso estar no domínio de integridade porque eu usei exatamente a lei do cancelamento. Se não fosse em domínio de integridade, não necessariamente primo e irredutível iria fazer parte da jogada. Então, para você ver como não ter divisores de zero é extremamente importante. Né? Beleza? Beleza. A recíproca não é verdadeira em domínio de integridade. Não é verdadeira. Por quê? Vamos ver quem é o cara aqui. Mais uma vez, a gente recorre para subanéis do complexo. Considere R como sendo os caras A mais B raiz de 5i com AB inteiros. Aí o que acontece? Ó? 3 pertence a R, né? E é irredutível. Por quê? Na verdade, esse cara é mais do que um domínio de integridade. Esse cara daqui é um domínio euclidiano. R é domínio euclidiano. Mas eu acho que nem precisa disso. Eu não vou nem usar o fato dele ser domínio euclidiano. Vamos olhar aqui. Ó. Por quê? Se 3 é escrito com A mais B raiz de 5i com C mais D raiz de 5i, o que acontece? Esse cara é um número inteiro. Então, ele não pode aparecer a parte imaginária. Certo? Então, ou ele é da forma 3 é igual da forma AC, onde o produto de 2 é inteiros, certo? Ou, observe se não é isso, 3 é igual a mais B raiz de 5i, vezes A menos B raiz de 5i. Para poder a parte imaginária não aparecer. Ou ele é dessa forma, ou ele é dessa forma. Não tem como não ser assim, né?
Certo? Se ele for dessa primeira forma aqui, 3 é inteiro. Então, com certeza, e é primo, né? Esse cara é elemento primo. 3 é primo. E, portanto, A ou C é mais ou menos 1. Então, acabou. Ele seria redutível. Não é isso? Agora, o caso de K, se ele for essa opção daqui, aqui isso aqui vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado 5, vezes 5, né? Mais 5B ao quadrado. Concorda? Que é a única maneira de não aparecer a parte imaginária, já que esse cara daqui é um número inteiro. Só que essa equação aqui não tem solução inteira, né? Não tem solução inteira. Porque esse cara daqui sempre é positivo, esse cara daqui sempre é positivo, né? Então não tem como isso aqui dar 3. Concorda? Sim, sim. Porque não possui solução inteira. Certo? Beleza? Então não tem como dar esse cara. Então ele, de fato, ele é irredutível. O 3 é irredutível. Mas a gente vai mostrar que ele não é primo. Como é que a gente mostra que ele não é primo? O 3, ele divide 9. Só que 9 agora eu consigo escrever da seguinte forma. 2 mais raiz de 5i multiplicado por 2 menos raiz de 5i. Concorda? Né? Sim, sim. Que vai dar 4 mais 5, que é 9. Exatamente isso aqui. Ó. Vai dar 4 mais 5, já que B é 1. Que é 9. E 3 não divide 2. 2 mais raiz de 5i. E 3 não divide 2 menos raiz de 5i. Não tem como escrever 2 mais raiz de 5i como múltiplo de 3, porque todo múltiplo de 3 é inteiro. E esse cara é complexo. Então aí está aí o exemplo de um cara que é de um anel, né? Um domínio de integridade, onde possui elementos irredutíveis que não são primos. Tá? Então, por isso que os irredutíveis aqui têm um papel muito mais importante do que os primos. Então, para os irredutíveis, vão ser os nossos primos aqui na história. Eles que vão ser os importantes aqui, não são os primos dos irredutíveis. E essa diferença dá um problema grande. Beleza? Agora, nem tudo está perdido. Em um domínio de ideais principais, aí sim é verdade. Aí eu tenho a equivalência. Eu não preciso nem ir em domínios euclidianos. Em domínios de ideais principais eu tenho que irredutível e primo é a mesma coisa. Então, o que é que acontece? Por mais que irredutível não seja a mesma coisa do que primo, mas no ambiente que a gente quer estudar, que é o anel de polinômio sobre um corpo, sim, funciona. Ele é um domínio de ideais principais. Beleza? Então, nesses caras aí, o nosso foco a partir da próxima semana é olhar anel de polinômio sobre corpo. E começar a olhar irredutibilidade e, consequentemente, elementos primos, porque dá no mesmo. Certo? Vamos fazer a prova desse cara daqui e aí a gente termina a aula. Como é que a gente faz? A ida já foi, né? A ida está ok. É uma consequência do teorema anterior. Né? Porque todo domínio de ideias principais é um domínio de integridade. Em domínio de integridade, todo primo é redutível. Vamos fazer a volta. Então, para provar a volta, seja P irredutível em R. Vamos mostrar o que a gente vai mostrar, ó, que o ideal gerado por P é primo.
Na verdade, mais. Eu vou mostrar não que ele é primo, vou mostrar que ele é maximal. E, portanto, primo. A gente viu lá atrás que todo ideal maximal é primo. Beleza? Isso que a gente vai mostrar. Qual é a técnica sempre para mostrar a maximalidade de um ideal? Suponha que tem um entre ele e o anel e mostra que ou ele é o ideal gerado ou ele é todo anel. Então, seja J ideal de R tal que o ideal gerado por P está contido em J, está contido em E. Aí a gente vai mostrar que J ou é R ou J é P. Aí o que acontece? Como J como R é deep, J ele é gerado por um elemento, né? Ele é gerado por um elemento. Assim, P pertence a esse cara, né? Porque P está no ideal gerado por ele. Certo? Então, P pertence a esse cara. Ou seja, P é igual a um AB. Certo? Como P é irredutível, A ou B é invertível. Certo? Se A é invertível, então olha o que acontece. Ó. O 1 ele é A menos 1A, que pertence ao gerado por A. Então esse cara teria que ser o próprio R. Porque ele é... O 1 está lá dentro. Basta que o 1 esteja dentro do ideal, que ele já é todo o anel. Agora, se B é invertível, então eu posso escrever o seguinte. Ó. Eu posso multiplicar pelos dois lados aqui por B a menos 1. E aí eu vou ter que P, B a menos 1, é A. Ou seja, A é um múltiplo de P. Ou seja, A, ele pertence ao ideal gerado por P. Se ele pertence ao ideal gerado por P, J teria que ser exatamente o ideal gerado por P. Então a gente mostrou que ele, ou o J, ou é o anel inteiro, ou é o ideal. Então mostrou que P é maximal. E, portanto, primo. E pelo que a gente provou lá atrás, P um elemento primo. Então, em domínios de ideais principais, irredutíveis e primos são a mesma coisa. Que era exatamente o que eu queria fazer com um exemplo lá e dizer, mas era praticamente passar por essa prova. Beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre domínio de fatoração única. Vou escrever aqui na próxima aula. Vai falar de domínio de fatoração única. E a gente vai mostrar que todo domínio de ideais principais é um domínio de fatoração única. Então, deixa eu só colocar aqui na hierarquia, vai aparecer domínio de integridade. Aqui dentro vai ser um domínio de fatoração única. Aqui dentro está o DIP. Aqui dentro está domínio euclidiano. E aqui dentro está o Q. Certo? Então, acabou. Essa é a hierarquia. Beleza? Beleza. Próxima aula a gente vem e prova fala sobre o domínio de fatoração.
Não vai, assim, a próxima aula vai ser rápida, viu? Porque não tem muita coisa para se explorar sobre isso na aula. E eu não quero já entrar em redutibilidade de polinômios na próxima aula, para não entrar na atividade avaliativa da próxima sexta. Então, na próxima segunda é feriado. Então, na próxima quarta, a gente começa só a falar de redutibilidade de polinômios. A gente vai falar critérios de redutibilidade em Q de X, vai olhar para o teorema fundamental da álgebra, vai ver anéis de polinômios em ZP. Tá? Então, a gente vai começar a olhar polinômios nesses caras aí. Beleza? Beleza. Darlan? Diga aí, Vinícius. Posso tirar uma dúvida pessoal rapidinho? Claro. Quando a gente vai se formar, que acaba as aulas, quanto tempo leva mais ou menos para tirar o diploma, esses documentos? Peraí, deixa eu parar de gravar para não ficar gravado isso. Ah, beleza.